Vamos ouvir a palavra. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vocês estão em quartas proféticas e eu não quero atrapalhar. Estava falando com o pastor Arthur, eu vi um vídeo lindo de um mover que Deus fez aqui. Foi quarta-feira, pastor? Ou domingo? Né? Quarta e domingo, esse vídeo viralizou lá em São Paulo. Um mover aqui na igreja, um derramar do Espírito Santo. E é muito lindo quando nós somos sensíveis ao que Deus quer fazer. E eu tenho certeza que Deus quer fazer algo aqui nesta noite. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 20, diz assim: ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam, fala comigo, dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E eles começaram a gritar: é a voz de Deus, e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu, comido por vermes. Curva a sua cabeça. Esqueça tudo agora. Reunião, consulta médica, janta, tudo. Há uma guerra no mundo espiritual para você não ouvir a verdade. O diabo é o pai da mentira, mas o pai da verdade está aqui. Aquele que é dono de toda a verdade. Aquele que conhece o seu coração, sabe o seu deitar e levantar. Então nesse momento nós queremos anular toda a obra das trevas que quer impedir você de receber a boa semente. Queremos anular toda a sentença do mal que quer impedir que haja um fluir libertador na tua alma. Diga ao Espírito Santo que você está pronto para receber a palavra. Diga ao Espírito Santo que você quer ouvi-la. Diga ao Espírito Santo que ele tem liberdade de agir, de quebrar maldições, de mudar cenários, de mudar rotas. Nós queremos ouvir o Espírito Santo de Deus. Fala conosco, Pai querido, nós te amamos. Tu és bem-vindo aqui. Esta é a tua casa, este é o teu povo e esta é a tua palavra. Em nome de Jesus oramos, amém. Bom, esse é um dos episódios, na minha concepção, mais impressionantes do Novo Testamento, porque nós estamos no Novo Testamento. E Deus sumariamente decide matar um homem. Se nós estivéssemos lendo no Antigo Testamento, nós não estranharíamos muito, porque no Antigo Testamento está debaixo da lei. Mas aqui Jesus já tinha ressuscitado, o Espírito Santo já tinha sido derramado, e ainda assim Deus olha para um homem e o pune com a morte. Um homem que ouviu de um povo que a sua voz era a voz de Deus. Foi isso que o povo de Tiro e Sidom gritou quando Herodes falou: voz de Deus, não é voz de homem. E eu poderia aqui ficar falando muito de Herodes aqui, mas se tem alguém ouvindo que é Deus, é porque tem uma boca cheia de dente abrindo, dizendo: você é Deus. Essa voz não veio do além. Essa voz que chama a voz de Herodes de voz de Deus, saiu de uma boca. Alguém pronunciou isso. E eu quero tirar um pouco os olhos de Herodes e olhar um pouquinho para este povo que está gritando que a voz de Herodes é a voz de Deus. Quem é esse povo? O versículo 20 responde: é o povo de Tiro e Sidom. São eles.
E por que eles estão gritando que a voz de Herodes é a voz de Deus? Porque eles estão atrás de uma reconciliação. Eles estão sofrendo. Herodes gerou uma retaliação, fechou o abastecimento de Tiro e Sidom, isolando os recursos que vinham da Galileia. É um estrangulamento econômico, impedindo que os recursos da Galileia cheguem em Tiro e Sidom. Eles ficam sufocados, eles ficam sem recurso. Essa é uma estratégia do inimigo: sufocar, fechar algumas fontes, para que você olhe para aquele que está te matando e se humilhe para ele mesmo. É isso que Herodes fazia. E agora, para Tiro e Sidom reverter esse estrangulamento, eles vão puxar o saco de Herodes, bajular Herodes. Eles vão gritar que a voz de Herodes é uma voz divina, porque eles estão desesperados, porque eles estão sem rumo, porque pipocou uma notícia no WhatsApp que eles não contavam. E eu vou sempre olhar para aquilo que a minha alma grita como a solução. Se é Herodes que está tirando o meu sustento, então eu vou para Herodes e dizer que Herodes é bom, fazer uma aliança com ele. Eles bajulam, porque eles não conseguem ver outra alternativa. Herodes, agora olhe para mim, se fosse um povo pagão, eu entenderia. Se fosse um povo idólatra, distante, eu entenderia. Se fosse um povo que nunca tivesse tido uma experiência com Deus, eu entenderia. Mas a minha Bíblia diz em Mateus capítulo 15 e versículo 21, que Jesus Cristo, o único lugar no seu ministério terreno que ele visitou fora das fronteiras de Israel, foi Tiro e Sidom. O único lugar. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de... Todo o ministério de Jesus aconteceu dentro de Israel, com exceção de uma época, de um dia, que ele saiu de Israel e foi a Tiro e Sidom, que hoje é o que nós chamamos de Líbano, o país do Líbano. Não, eu não estou falando que Jesus mandou um profeta lá. Não, eu não estou falando que Jesus mandou um anjo lá. Não estou dizendo que Jesus fez um maná cair do céu. Eu estou dizendo que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o grande eu sou, o príncipe da paz, o Emanuel, ele colocou os seus 2 pés em Tiro e em Sidom. Ele não mandou um representante, ele foi lá. Ninguém contou que Jesus existia, o próprio Jesus foi lá. Ninguém chegou evangelizando, não. Jesus saiu de Israel e entrou em Tiro e Sidom. Jesus esteve com eles. Eles tiveram uma experiência física com Jesus. Foi o único país do Oriente Médio, fora Israel, no ministério, porque Jesus foi ao Egito quando criança, mas no ministério, o único país que viu Jesus, o Salvador. E agora é esse mesmo povo que, diante de uma pressão, vai até o trono de Herodes e diz que a voz de Herodes é a voz de Deus. É esse povo que agora vai a Herodes, porque tem um problema, e diz que a voz de Herodes é a voz de Deus. Queridos, presta atenção. Há coisas que muitas pessoas do mundo podem fazer, mas eu e você já não pode mais. Há escolhas que muitas pessoas aí fora podem fazer. Há reuniões que muitas pessoas aí fora podem fazer e conduzi-las. Há negócios
que muitas pessoas aí fora fazem, mas depois do que a gente viu, depois do que a gente ouviu, depois do que a gente sentiu, tem coisas que não cabem mais para nós. Você está entendendo? Tem coisas que não cabem mais. Desde o dia que Jesus visitou a minha casa, desde o dia que eu fui tocado pelas águas do batismo, desde o dia que o fogo do Espírito Santo desceu sobre a minha cabeça, desde o dia que a minha língua enrolou e eu comecei a falar palavras que eu não entendia, desde o dia que eu cheguei aqui tomado de pecado, sujeira, e enquanto o mundo apontava o dedo e dizia: eu vou postar, hein, eu vou postar, hein, essa igreja abriu os dois braços para você e falou: eu não vou postar não, eu vou orar para Deus te lavar, eu vou orar para Deus te restaurar. Desde este dia, minha vida mudou, e eu quero dizer, é por isso que eu não posso olhar para Herodes e dizer que Herodes tem a voz de Deus, porque eu já ouvi ao pé do ouvido o próprio Deus falar comigo. Eu já ouvi. Não aceite nenhum outro nome que não seja o nome dele. Não aceite nenhuma outra voz que não seja a voz dele. Por mais apertado que você esteja, por mais estrangulado que você esteja, por mais que o exame seja terrível, por mais que a pressão seja horrível, tira esse dom. Ninguém contou para eles. Jesus esteve lá, e agora eles estão dobrando o joelho para Herodes, porque eles estão pressionados. É fácil manter a postura quando você não tem pressão. É fácil manter a postura quando ninguém fala mal de você. Agora, aonde foi na Bíblia que Deus prometeu poupar você de alguma coisa? Aonde foi na Bíblia que Ele diz que colocaria você numa caixa blindada, onde nada aconteceria? Onde foi na Bíblia que Ele disse que você, porque o aceita, seria poupado de tempestades, quando a parábola das duas casas diz que a diferença da casa que serve a Deus e da casa que não serve a Deus não é o nível da agressão das ondas, é porque uma fica em pé e a outra cai. Ele nunca prometeu poupar você, Ele sempre prometeu resistência. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas eu sinto pessoas pressionadas esses dias. Você está pressionado a ouvir vozes que você sabe que não são aliadas ao teu Deus, mas porque você está no momento de pressão, você está sendo tentado a ouvir vozes e fazer acordos, fazer associações, porque está tão pressionado dizendo: eu tenho que fazer alguma coisa. Mas Deus está lembrando a você que muito mais do que o pastor Arthur e a pastora Thalita, e muito mais do que a Igreja do Amor, e muito mais do que o pastor Diego, você está aqui porque você ouviu uma voz diferente. Ele colocou os pés na tua vida, Ele colocou os pés na tua casa, Ele colocou os pés no teu trabalho, Ele colocou os pés na tua vida, Ele colocou. E desde quando pressão para nós é um problema? E desde quando cara feia para nós é um problema? E desde quando eu vou te matar é um problema? E desde quando câncer é um problema? E desde quando alguém falar mal de mim é um problema? Você está aqui para ter um poder. Levanta a tua mão para cá. Você não pode esquecer do teu começo. Ei, tira esse dom. Você não pode esquecer que um dia Ele foi até você. Você não pode esquecer que um dia Ele pôs a mão em você. Você não pode esquecer que muito mais do que membro de uma igreja local, você é membro de uma embaixada do reino de Deus nesta terra. Há poder sobre a tua vida, há unção sobre a tua vida. Não esqueça. Não esqueça de onde você veio. Não esqueça. A pressão é terrível, porque agora eu quero agradar. Agora eu acho que vou morrer de amor. Eu vou morrer por um homem. E agora eu estou abrindo mão dos meus princípios para manter alguém que quer me deixar. Deus me deu o seu sangue e eu me visto e ando como um porcaria, que me submeto a trabalhar num lugar tóxico, porque tenho medo de passar fome, quando a minha Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas vem a igreja como um rato assustado, com o rabinho entre as pernas, chorando por clemência, como se a igreja estivesse sendo atacada pelo inferno, quando são as portas do inferno que serão bombardeadas pela igreja. Uma geração que quer agradar gente que deveria nos respeitar. Uma geração que quer fazer acordo com algozes, porque tem medo
E Herodes sabia do medo de Tiro e Sidom, assim como os Herodes de hoje conhecem os nossos medos. Satanás sabe qual é o seu medo. Ele não lê sua mente, mas ele ouve o que você diz. Ele não lê sua mente, mas ele sabe como você se expressa. Por isso que o culto público, ele é importante. É importante você sempre levantar as mãos na hora do louvor. E problema das minhas emoções, porque eu nunca fui chamado para adorar com emoções. Eu fui chamado para adorar com decisões. Eu não preciso sentir, eu preciso decidir. Estou quebrado, mas eu decidi adorar. Estou doente, mas eu decidi adorar. Estou cansado, mas eu decidi adorar. Eu não adoro porque o braço arrepia, eu adoro porque eu decidi adorar. Eu não adoro porque o clima é gostoso, eu adoro porque eu decidi adorar. Foi assim que ele me encontrou, foi assim que ele me chamou. Eu não tinha nada, e quantos aqui quando começaram não tinham nada? Era uma terra sem forma e vazia, e de repente o Espírito começou a passar perto de você, e ele começou a dizer: haja, 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 haja. Você não era, você não tinha, você não podia, e o Espírito disse: haja alegria, haja vida, haja unção, haja dons. Vai ouvir o chamado do seu pastor, porque Deus nunca dará algo a você que você faça sem Ele. E para fazer com Ele, você não tem, você não pode, você não tem dinheiro, você não tem capacidade. E todo dia você dobra o joelho e diz: vai comigo, Senhor, porque se o Senhor não for, eu quebro hoje. Se o Senhor não for comigo hoje eu sou despejado. Mas quando Deus vai com você, você vive aquilo que a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem passou pela mente humana. Herodes não queria a reputação de Tiro e Sidom. Não. Herodes queria, fala comigo, fidelidade. Ele quer um acordo. Herodes queria aquilo que está acontecendo com muitas pessoas aqui. Aquele e-mail que chegou na sua caixa hoje, esperando só o seu de acordo. Aquele WhatsApp que chegou hoje, esperando apenas o seu tudo bem, ok. Aquele aceite que você sabe que se tivesse cheio do Espírito Santo, sem medo, jamais você aceitaria. Mas como está pressionado, com as pernas bambas, com a boca seca, com a cabeça inchada, você está parecendo um doido, aceitando o que não devia. Mas hoje eu tenho uma palavra para o diabo. A igreja do amor vai deixar esperando respostas que nunca deveriam chegar. Há e-mails que vão ficar parados na caixa a eternidade, porque nós não responderemos. Há WhatsApps que vão ficar parados na caixa arquivados, porque nós não responderemos. Há mensagens que não serão devolvidas. Há contratos, levanta a mão para cá, que você está quase assinando e Deus manda dizer: não assina não. Não assina porque isso vai limitar meu poder. Não assina não, deixa o telefone tocar, uma hora ele cansa. Deixa o e-mail sem retorno, porque entre perder favor humano e perder a aprovação de Deus, eu prefiro perder o favor humano. Eu não quero perder a bênção. Levanta a mão para cá, você que entrou aqui abatido, com medo, pressionado, toda hora alguém pressionando você para tomar uma decisão corrida. Deus manda te dizer: eu estou sentado no trono, eu não perdi o controle. Que negócio é esse de responder coisa de madrugada? Que negócio é esse de perder o sono? Que negócio é esse de ficar com gastrite? Eu continuo reinando sobre tudo e sobre todos, e eu digo a você: não assina. Eu não sei para que eu estou pregando, mas Deus manda dizer: não assina ainda. Você não quer, estão fazendo você assinar. Você não quer isso. E Tiro e Sidom está ali. Tiro e Sidom está ali dizendo: Herodes, você tem a voz de Deus, porque eles estão com medo de morrer de fome. Que fé porcaria, que fé lixo, que fé que fala bonito, mas não vale nada. Que fé que chama um homem de Deus e não crê. Eu me lembro, como é que eu vou chamar Herodes de Deus, se o Salmo 24 verso 1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e tudo que nele habita. Herodes não é nada. O Herodes não tem nada. Você não vai viver na tirania do medo, tentando impressionar coisas que não deveria. Herodes não é nada. Mas a pergunta é:
que coro ou que tipo de voz eu vou fazer parte? A voz daquele que ora para Herodes e diz: porque eu estou apertado, então você é Deus? Eu já escutei muitas pessoas me procurando dizendo: pastor, eu não tive escolha. Eu fiz o que fiz porque eu não tive escolha. Eu estou na situação que estou porque eu não tive escolha. Quando a pressão chegar, qual é o nome que vai sair da sua boca? Quando a pressão chegar, os seus joelhos vão se dobrar para quem? Quando você não souber o que fazer, quando o seu mundo abrir e desabar, porque isso vai acontecer. E vai acontecer uma, e vai acontecer outra, e nada vai ficar fácil, é você que vai ficando forte. A ideia não é que o mundo fique melhor, a ideia é que eu me seja mais cheio do Espírito Santo a cada dia. A ideia não, eu não sei quem vai ganhar a próxima eleição, eu não sei, eu só sei que na próxima eleição eu vou estar com mais Espírito Santo do que estou hoje. Eu só sei disso, eu só sei que isso ninguém vai parar a minha vida. Eu não vou me preocupar com aquilo que não é problema meu. Problema meu é o que sai da minha boca, problema meu é para onde o meu joelho dobra, problema meu é para onde eu estendo as minhas mãos. E você não pode deixar que a pressão do mundo te leve para aquilo que você deve rejeitar. Igreja do amor, vocês já viram a Deus. Igreja do amor, vocês já sentiram a Deus. Vocês já sentiram o toque dele. Vocês sabem que quando ele está no ambiente, a minha vida para, porque ele é tudo. Vocês já foram resgatados, transformados. Vocês já provaram deles em outros momentos, porque se não fosse assim, vocês não estariam sentados aqui. Alguns, se tiverem um pouquinho de memória, vão lembrar de quantos livramentos tiveram. E você está aqui hoje, você é um escândalo, você é um milagre, você é um tapa na cara do diabo. A sua vida, você só está aqui porque Deus é fiel. Você só está aqui porque o Senhor te sustentou. Você já está aqui, você só não morreu ainda porque o Senhor pegou na tua mão. Você só não enlouqueceu ainda porque o Espírito Santo estava com você. Igreja do amor, você está aqui hoje, e depois de tudo que você viveu, eu declaro que o espírito herodiano vai cair por terra aqui hoje. Eu declaro que todo espírito herodiano que está entrando na minha casa, nas minhas finanças, eu oro e declaro que as escamas estão caindo dos teus olhos hoje. Esse medo, essa angústia, essa pressão vai cair por terra, porque Herodes não vai te oprimir nem te destruir. Deus está com você. Eu profetizo um mês de agosto transformado. Eu profetizo o mês de agosto de avanços. Eu profetizo que você vai fazer mais coisas em menos tempo. E eu declaro que algumas pessoas que estão aqui, Deus me mostra algumas pessoas muito angustiadas, pessoas que estão perdendo as coisas pelos dedos. Deus manda te dizer: a única forma de dar o que você me pede é tirando o que você está agarrado. Eu estou arrancando o que vocês têm pedido para eu tirar, mas você não deixa. Eu estou arrancando para fazer aquilo que prometi a você. Lembre-se do que eu estou pregando aqui. Hoje o espírito de Herodes cai por terra. Agora a pergunta que é: que espírito vagabundo é esse? Lembra de quando Maria estava grávida? Porque Herodes não é uma pessoa, Herodes é um espírito, é o herói, é um título. De hora em hora levanta-se um Herodes. Lembra de Maria? Quando estava grávida, que teve que ir para o Egito com José, porque um Herodes se levantou e ordenou a morte de milhares de crianças. Um dos maiores infanticídios da história, um massacre, tudo porque Herodes tinha medo de um novo rei. No próprio capítulo 12 de Atos, Tiago foi morto por Herodes. Pedro preso por conta de Herodes. João Batista teve sua cabeça colocada numa bandeja por conta de Herodes. É um espírito maligno que se levanta quando nós tivemos experiências com Deus, porque Maria teve uma experiência com Deus. Tiago teve uma experiência com Deus. Pedro teve uma experiência com Deus. João Batista teve uma experiência com Deus, e Tiro e Sidom também, mas ele levanta para apagar a memória, ele levanta para fazer alguém que já viu fogo cair do céu, virar barata tonta, e frases como, por exemplo: eu estou perdido,
Eu não me reconheço mais nesse ambiente, onde uma igreja e uma mesa de bar é quase a mesma coisa. É gente que já viu Jesus, mas a pressão está fazendo a memória apagar. Mas hoje o Espírito de Deus está aqui. Esse sistema vai acabar hoje. Eu declaro que o poder do Espírito Santo vai se levantar sobre a tua vida. O Espírito da verdade vai acabar com a mentira nesta noite. Eu declaro que o Espírito de Deus vai te encorajar. Ele não vai só te erguer, mas Ele vai te sarar, porque maior é aquele que está contigo do que o que está lá fora. Agora, aonde Herodes pega a gente? Fala comigo, síndrome de inferioridade. É aquele sentimento desesperador por validação. É quando a gente tem a necessidade de que os outros olhem para nós e vejam que nós vencemos. São buracos que a gente não trata em Deus e vai empurrando com a barriga. Problemas que veio do pai, da mãe, problemas que vieram de um bullying na escola, problemas que vieram de uma pressão, de uma ameaça, de alguém que te faz mal, mas você colocou ele como fonte da sua vida. E aí você diz, se essa pessoa for embora, eu morro. O lugar que era para ser do Espírito Santo, você deu para alguém. É mais ou menos quando morre alguém. Quando alguém morre, a gente não sofre porque morreu, a gente sofre pela gente. Porque o que a gente fala quando alguém morre, que a gente ama? A gente fala assim, o que vai ser da minha vida sem ela? O que eu vou fazer a partir de agora? Como que eu vou viver sem essa pessoa? Eu não estou sofrendo por quem morreu, eu estou sofrendo por mim. Porque como que eu vou me reorganizar sem essa pessoa? Porque nós somos péssimos em ter uma única fonte. Nós fazemos várias fontes. E esse é o problema de Tiro e Sidom. Eles esqueceram da presença que um dia os visitou, da presença que um dia os encorajou. E agora eles estão com medo, muito medo. Fala comigo, medo. E eles fazem um network. Eu não tenho nada contra network. A gente conhece muita gente. Eu estou muito feliz de conhecer o pastor Arthur. Mas tem coisas que network não resolve. E agora o povo de Tiro e Sidom, para ter uma audiência com Herodes, eles encontram um camarada chamado Blasto. Eles querem uma audiência com Herodes, Herodes não aceita, mas Blasto é alguém que transita diante de Herodes, e eles fazem um contato. Blasto é um camarista, um servidor do rei, e agora ele articula o encontro com Herodes, e agora está lá o pessoal de Tiro e Sidom para falar com Herodes, porque Herodes está estrangulando os recursos, e agora eles estão lá. Gente, eles querem fazer um acordo com quem quer destruí-lo. Eles querem fazer um acordo com quem quer matá-lo. Eles querem a bênção de quem os amaldiçoou. Eles querem a generosidade de quem tirou os recursos, porque estão cegos. Estão cegos. E eu me pergunto aqui, quantos hoje estão aqui pedindo oração, ao invés de dizer, Senhor, faça. Não, Senhor, toca no coração do meu inimigo, para que ele não seja tão ruim comigo. Oh Senhor, por favor, lá na empresa, Senhor, o meu patrão, é ele, Senhor, porque se o coração dele for ao meu favor, eu não vou ser demitido, e se eu não for demitido, eu consigo pagar minha conta do mês. Nos tornamos crentes, posso falar? Crentes porcaria, uma oração fraca, uma oração sem unção, tudo porque temos medo de Herodes. Agora, eu pergunto a você, para que eu quero uma articulação com Herodes? Para que eu quero que Blasto faça uma agenda com Herodes? Se o filho está comigo, se o filho está comigo, para que eu quero uma audiência com Herodes, se eu tenho acesso ao trono? E sabe o que Jesus disse? Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e em secreto fala com teu pai, e o teu pai que te vê em secreto te responderá. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas eu sei que tem gente aflita, dizendo, amanhece o dia para eu falar com ele, amanhece o dia para eu falar com ela, que comece o horário comercial para fazer uma ligação. Se você está falando com o dono do mundo agora, se você pode ouvir, porque um decreto de Deus anula todo
decreto humano. Um decreto de Deus transforma. Um decreto de Deus, quem não quer vender para você vai vender se Deus mandar. Quem não quer comprar vai comprar se Deus mandar. Ninguém manda em Deus, Ele manda em tudo. Eu não sei para que eu estou pregando, mas você fala: pastor, eu não vejo a hora do culto acabar porque eu tenho que resolver meus problemas. Não, querido, seus problemas estão sendo resolvidos aqui agora. Seus problemas estão sendo resolvidos aqui agora. Suas guerras estão sendo ganhas aqui agora. É agora que o diabo está indo para debaixo dos nossos pés. É agora que toda obra de macumbaria, feitiçaria está sendo anulada. É agora que toda inveja está sendo quebrada. É agora que demônios estão tendo que recuar, porque o céu está falando. O céu está falando. E você sabe o que eles querem com Herodes? Você sabe por que eles estão puxando o saco de Herodes? Você sabe por que eles estão dizendo que Herodes fala como Deus? Porque eles querem paz. Fala comigo, paz. Bando de tonto. Eles querem paz. Como é que eu quero paz de alguém que só conhece guerra? O inimigo, paz para ele é intervalo entre uma guerra e outra. Ele para hoje e recomeça amanhã. Mas o Jesus que saiu de Israel e colocou os pés em Tiro e Sidom, um dia disse: a minha paz eu vos dou, e não as dou como o mundo dá. Não tenha medo, tenha bom ânimo. Eles querem paz. Paz não vem de número positivo. Paz não vem de sair do cheque especial. Paz não vem do médico olhar para mim e dizer: seus exames estão melhorando. Paz não depende dos meus algozes pararem de me provocar. Paz não vem de ausência de guerra, ou paz não vem de ter um entendimento profundo. Paz é sobre crer numa presença que me torna vencedor, ainda dentro de uma prisão. Paz é uma certeza tão profunda na minha alma, que ainda que o fogo esteja na minha frente, eu me jogo no meio dele, porque eu sei que algo vai acontecer. Não dá para pôr na lousa, não dá para escrever num livro. Eu não sei para que eu estou pregando aqui. Eles estão pedindo paz para alguém que só estabeleceu guerra, e esse é o golpe do inimigo, entrar na sua cabeça para que você coma da mão dele. Mas a única chance de um pássaro morrer de fome é se ele estiver numa gaiola. Porque na gaiola você come da mão do homem. Pássaro livre não come da mão do homem. Pássaro livre come da mão de Deus. E eu quero declarar que hoje o Rei da Paz está aqui. Eu quero declarar que o Rei da Paz está aqui. Você não vai anular o teu chamado. Você não vai quebrar os teus princípios. Você não vai engolir os teus valores. Você não vai fazer acordo com o inimigo. Você não vai sentar mesas que nunca deveria entrar. Porque eu quero dizer uma coisa para você: você não foi chamado para ser político. Você foi chamado para ser embaixador do reino dos céus. E tem uma coisa que sempre vai acontecer: sempre vão odiar você. Quando você chegar na festinha, quem toma cerveja vai ter vergonha de tomar cerveja na tua frente. Quem fuma cigarro vai ter que jogar o cigarro debaixo da mesa. Um vai olhar e dizer: acabou a festa. Por quê? Porque o crente acabou de chegar. O crente acabou de chegar. Ei, abaixa o som, porque não dá para descer até o chão. Não dá, acabou a festa. Por quê? Porque o crente acabou de chegar. Eu não estou aqui para fazer pazes com Herodes. Eu estou aqui para deixar Herodes sem graça. Eu estou aqui para dizer para Herodes: onde eu estiver não tem patifaria. Onde eu colocar os pés, a unção de Deus vai descer. Não tenha medo de cara feia. Não tenha medo de perseguição. Não tenha medo de gente que se levanta. Maior é o que está convosco, diz o Senhor. Eu sou teu Deus, eu sou teu Pai. Levanta a mão direita. Eis que te tomo pela mão direita para bater nações. Eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Vai entrar em lugares e tem gente que não vai gostar, mas Tiro e Sidom querem bater palma para Herodes. E aí eu me lembro do Salmo 87, verso 7, quando o salmista diz: em ti estão todas as minhas fontes, Senhor. Em ti estão todas as minhas fontes. Se o Senhor for a sua fonte, você será livre. Cativeiros mentais, você não vai ter medo. Você não vai ter angústia. E se tiver, Ele vai tratar todas elas. Você vai viver uma vida plena em Cristo Jesus, porque Ele é o teu consolador.
Você vai entender que com Deus você é maioria, e vai ter surpresas. Fala comigo, surpresas. Eu tenho duas coisas para te dizer, para nós orarmos. A Bíblia diz, coloca para mim aqui o versículo 21, Atos 12, 21. Joga aqui no telão para a gente. Fala comigo, no dia marcado. Mais alto, no dia marcado. Quando Blasto fez network para Tiro e Sidom falarem com Herodes, Herodes chamou a secretária dele e falou: marca o dia, marca a reunião, tem hora marcada. Agora, hora marcada é um problema, não é? Porque se você não vai, você perde. Se você se atrasa, você perde. Porque há uma janela onde aquele que você quer falar cede. O médico te dá uma hora marcada, o advogado marca um horário com você, e quando você não vai na hora marcada, você não tem direito. Se você perde só na próxima semana, no próximo mês, ou dependendo até no próximo ano. Agora, enquanto Herodes olha para Tiro e Sidom e fala assim, ó, dia marcado, aquele que um dia me visitou, diz para mim assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Enquanto Herodes marca a hora, teu Deus está de manhã, no Uber, no carro, no banho, na louça, no quintal, na varanda, enquanto Herodes está falando, é amanhã, viu? É amanhã. Você já poderia estar falando com aquele que manda em Herodes, que manda em todo mundo. Eu não sei para que eu estou pregando, mas hoje uma revolução vai começar no teu interior. Chegou aqui com a cabecinha assim, Deus vai esticar a sua cabeça, porque não tem hora marcada não, varão. Jesus está aqui. Herodes te oferece uma chance, Jesus te oferece uma jornada, Herodes te oferece um dia, Jesus te oferece uma vida, e Jesus está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui, está aqui. Mas olha o versículo, põe de novo. A Bíblia diz que Herodes, além de marcar a hora, fala comigo, vestido de trajes reais. Quando o rei põe roupa real, o rei só tem um objetivo: mostrar quem manda. Ele só tem um objetivo: mostrar quem manda. Ele quer deixar claro que o poder está nele. Mas ele é um tolo, porque eu vou mostrar para você que um rei de verdade, ele não prova sua misericórdia com suas roupas reais, mas um rei de verdade mostra misericórdia quando ele se despe, tira, despie de suas roupas reais. Enquanto Herodes se veste para intimidar Tiro e Sidom, aquele que colocou os pés um dia em Tiro e Sidom, chegou com pés comuns, sandálias comuns, cabelo comum, roupa comum, sem coroa, sem manto, sem trono, sem reconhecimento, aparência cansada, cabelos empoeirados, mãos comuns, rosto comum, como diz o profeta Isaías, sem beleza, sem formosura. Mas a Bíblia diz que ele andou por 33 anos nesta terra, 3 anos de ministério, mas um dia despiu-se de sua glória, mas outro dia ele tomou sua glória de volta. Ele ressuscitou, venceu e reina para sempre. E a minha Bíblia diz que esse Deus que se despiu de sua glória enquanto Herodes se veste, ele recuperou a sua glória. E Apocalipse capítulo 19 verso 16 diz que o seu nome está escrito em sua coxa: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Em Hebreus capítulo 12 verso 2 diz que ele está sentado hoje à destra de Deus Pai. Em 1 Coríntios capítulo 15 verso 25 diz que foi necessário que ele se despisse de sua glória para que todos os seus inimigos fossem colocados
colocados debaixo dos seus pés. Em Filipenses capítulo 2, verso 9, diz que por isso o Pai o exaltou à mais alta posição e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. E o profeta Isaías escreve na minha Bíblia e na sua, no capítulo 9, versículo 6, que Ele é o maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Enquanto Herodes se veste para mostrar que pode, Jesus arranca as vestes reais para resgatar-me da morte e dizer: eu sou o maior de todos. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas o seu louvor tem que ser para Ele. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas a sua lágrima não tem que ser para qualquer um aí fora, não. A sua lágrima tem que ser para Ele. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas o seu glória a Deus tem que ser para Ele. O seu servir tem que ser para Ele. Eu não sei para que eu estou pregando aqui. O diabo que se vire, eu não vou parar, eu não vou morrer, eu não vou quebrar. Por quê? Porque um dia Ele me visitou, um dia Ele me tocou, um dia Ele me encheu, um dia Ele me colocou em vida. Eu quero dizer para você, para nós orarmos: Tiro e Sidom fizeram isso porque perderam a memória. Essa não era a mensagem que eu ia pregar aqui, mas faz muito tempo, pastor Arthur, que eu escolhi não pregar para as pessoas falarem: nossa, como você prega bem, mas para pregar, para dizer como eu entendi o que Deus tem para mim. Nós somos pastores de igreja, a gente sabe o que é isso, e eu estou muito feliz porque eu estou pregando o que o Senhor queria que eu pregasse aqui. Existe um novo tempo chegando sobre vocês, é nítido. O espírito herodiano não virá aqui, não é aqui que ele vem, ele vai na sua casa. Porque o que nos derruba não são as montanhas, são as pequenas pedras que entram no nosso sapato, que a gente se acostuma a andar mal e de repente a gente murcha. Um dia minha mãe disse para mim: filho, minha mãe foi curada de lepra, já contei essa história da última vez que vim aqui. E um dia minha mãe me disse sobre o dom de línguas, porque nós pentecostais amamos o dom de línguas. Para algumas igrejas, se depois do culto não se fala em línguas, depois da palavra, parece que o pastor não pregou bem, porque o dom de línguas virou meio que animação da plateia. Mas Paulo vai dizer que aquele que fala em mistérios fala a Deus. É o único dom dado ao homem para o homem, porque todos os dons dados para o homem é para o outro. É o único dom dado para si mesmo. Eu me lembro que eu tinha 11 anos de idade. Eu estava numa vigília e o pastor falou assim: se você quer ser batizado com o Espírito Santo, coloque a mão na sua boca e dê glória a Deus. As vigílias para nós crianças, era o melhor lugar para estar, porque nós ficávamos acordados a madrugada inteira, levávamos colchonetes para a igreja. Então depois da primeira oração, o combinado era: a primeira oração, acabou a primeira oração, pode ir para o fundo da igreja, não enche o saco, que a gente vai orar. E o pastor dizia assim: se você colocar a mão na... o pastor dizia: se você der glória, 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 Deus vai te batizar. E eu, com vergonha dos meus amiguinhos, coloquei a mão na boca assim, comecei: glória, 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 glória. Eu sei que eu acordei, não sei que hora, eu era muito novo, e eu estava pulando no meio de todo mundo, falando uma língua estranha, e Deus me batizou naquele dia. Teve uma época do meu ministério que eu achei que eu estava ficando complexo demais. Eu estava gerente demais, administrador demais, preocupado demais, um pai muito complicado, um marido muito complicado, um filho muito complicado, porque Deus algumas vezes permite alguns estrangulamentos para saber onde está o nosso coração. E Deus permitiu alguns Herodes começarem a estrangular a gente. E a primeira sensação que vem é: vou fazer acordo com Herodes. Como se o meu Deus não pudesse me sustentar, cuidar de mim, prover tudo para mim. Como se fosse Herodes que tivesse me trazido até aqui e não foi o Senhor. E eu me lembro que eu sentei no meu sofá e eu lembrei desse dia de 11 anos.
Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, mas o Espírito Santo me encheu. Naquele dia, muito mais... Alguém já assistiu Titanic aqui? Lembra do Jack, da Rose, na polpa do Titanic, na proa, né? Proa. Ali, com os braços abertos. No dia que o Espírito Santo me encheu, parecia que não tinha mais nada, nenhum problema. E eu me lembro que, naquele dia, eu fechei os meus olhos, pastor Arthur, e eu vi como é simples. Todas as minhas fontes estão em Ti, Senhor. E o resto é resto. Eu queria que vocês colocassem em pé um instante só. Fala comigo: todas as minhas fontes estão em Ti, Senhor. E o resto é resto. Eu quero fazer 2 orações rápidas. E já vou devolver a palavra ao pastor Arthur. A primeira é para você que está sofrendo uma grande pressão. Se você está muito pressionado, Deus me mostra uma mulher aqui. Eu não sei quem você é, mas você está aqui. A sua vida, ela está de cabeça para baixo nas 2 últimas semanas. E Deus manda te dizer: não se assuste, porque eu vou resolver para você. A única coisa que Deus pede para você não se perder é: lembra do teu começo, porque é o teu começo que vai trazer a motivação necessária para aquilo que você está enfrentando. Lembra que eu comecei com você, e eu cheguei primeiro, diz o Senhor. Quem chegou primeiro não foi a dor, quem chegou primeiro foi o Senhor. Levanta a sua mão. Eu declaro do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés agora, que todo o estrangulamento do inferno cai por terra agora. Levanta as suas mãos. Eu declaro agora que toda seta diabólica sobre a tua vida é anulada. Eu declaro agora que toda pressão de intimidação começa a sair. Eu declaro agora que a tua mente, os teus pensamentos começam a se abrir para o reino de Deus. Comece a lembrar do teu chamado, comece a lembrar do teu batismo, comece a lembrar do dia que o Espírito Santo enrolou a tua língua, comece a lembrar do dia que parecia que o mundo parou porque Deus te pegou. Comece a lembrar das coisas simples. Você ficou muito enjoado, você ficou muito metódico, você está muito exigente. Lembra daquele tempo que só bastava a presença, e a presença te enchia, a presença te renovava, a presença te dava